abraço. Olá! O assunto do programa Em Discussão especial de hoje é a habitação. A queda do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, chamou atenção para graves problemas nas grandes cidades: o déficit habitacional e as ocupações irregulares. Segundo a Prefeitura, existem pelo menos 70 prédios ocupados só na cidade de São Paulo. Para falar desse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio Luiz Guilherme Conce, que é professor de Direito da PUC de São Paulo e da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado. Professor, eu queria começar falando do direito constitucional, do direito à habitação, né? Que é um direito para todos, né? Exatamente. Nem sempre foi, né? Historicamente, nós conhecemos a proteção da propriedade e não da moradia, né? No Brasil, a partir da renovação democrática e do constitucionalismo pós-88, o direito à moradia se tornou um direito fundamental. Direito esse que passa essencialmente pelo Estado, ou seja, o Estado é um veículo de fornecimento de moradia digna para os cidadãos. Então, essa é uma novidade que nós temos muito recente na nossa história constitucional. Agora, a gente atribui também, porque o município também tem essa competência, Sim. né? Os programas de moradia são desenvolvidos pelo município e a gente sabe que existe um déficit muito grande na cidade. A gente tem cerca de mais de 300 mil pessoas aí necessitando de moradia para mais de 1.300 edifícios, imóveis aí que estão desocupados na cidade de São Paulo, né? Existe alguma solução para uma questão como essa? Quais são as teorias que podem envolver um problema como esse? Bom, a primeira questão é que nós saibamos que o Estado vem promovendo políticas públicas de inclusão. Essa é uma exigência que nós temos na Constituição, ou seja, que haja uma progressividade nos programas de oferta de moradia. Qualquer retrocesso nesses programas implicaria em ilegalidades, ou na verdade inconstitucionalidade, por parte dessas políticas públicas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, claro, há uma reserva financeira para isso, né? Distribuir bens previstos na Constituição custa dinheiro. Essa, aliás, é sempre uma escusa do Estado, mas é uma escusa que tem que ser vista de um modo não tão simples quanto nós ouvimos regularmente. Por quê? Porque dizer que a saúde, a educação e a moradia envolvem custos é muitas vezes negar que outras prioridades do Estado também não envolvam ou não envolvem mais custos ainda. Um exemplo, segurança pública. Uma das políticas, dentre os temas, são políticas públicas caríssimas. Ou então, proteção da propriedade. São políticas públicas caríssimas. Ou seja, o que nós temos que pensar aqui é quais são as prioridades. Me parece que nesse momento, não só em função do ocorrido, né, no Largo do Paissandu, mas também no que nós vínhamos percebendo nos últimos anos, inclusive o poder público, claro, nós vimos manifestações dos chefes de governo dos 3 entes da federação, tanto da União, quanto do Estado e quanto do município, no sentido de que esse já era um problema constante em São Paulo e que agora nos parece mais ainda sensível depois de um desmoronamento e da morte de diversas pessoas que ali estavam e, claro, não estavam por vontade própria. Agora, a gente tem uma questão agora jurídica, né, legal, que vai ser discutida. A gente já tem um processo no Ministério Público Federal que abriu uma investigação. Tem a Procuradoria também, que está investigando a questão. De quem que é a responsabilidade aí na investigação e na indenização dessas famílias? E mais ainda, vamos falar depois, ocupação irregular, cabe indenização? Bom, o que vem sendo noticiado é que aquele é um edifício de propriedade da União, né? Eu me lembro muito bem que lá era o prédio da Polícia Federal até muitos anos. Sendo assim, é dever da União zelar pelos seus bens e, mais do que isso, zelar pela rigidez, pela manutenção, né, desses bens.
Me parece que, em função disso, o Ministério Público Federal, a partir da Procuradoria da República, entendeu a necessidade de abrir um inquérito civil, né, me parece, no sentido de investigar quais são as causas e, eventualmente, a omissão ocorrida por parte, decorrente da ação da União, né, da não ação, na verdade. Da omissão. Da omissão em manter o seu edifício. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é saber o que os demais entes também têm como competência. Ou seja, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, os bombeiros têm função de fiscalização. Houve fiscalização? Nós vamos ter que descobrir. No caso, o município também tem algumas funções de exercício de direito de polícia. Temos que saber se essas competências foram verificadas. E tem uma questão interessante, que o prédio era tombado desde 1992, foi considerado de interesse arquitetônico, paisagístico e histórico para a cidade. Agora, quando o edifício é tombado, né, seja pelo IPHAN ou pelos órgãos estaduais, a gente tem uma dificuldade ainda maior de ação de manutenção ou de reforma e transformação desse imóvel, né? Sim. Porque envolve outras questões, outros entes aí da federação, enfim, os institutos de conservação, que inclusive, muitas vezes, dificultam, às vezes, o trabalho de manutenção ou de reforma por uma série de exigências. É verdade. O processo de tombamento pode ocorrer nos 3 entes. Edifícios, por exemplo, são tombados pelos 3 entes. É verdade que, comparado a um edifício comum, há dificuldades maiores, mas é que há bens maiores a se zelar. Por exemplo, né, o conteúdo, né, histórico, artístico desses edifícios. O que não justifica uma omissão reiterada e tão longa como esse do caso do Paissandu, né? Porque, claro, a existência ou se verificar um desabamento como esse é algo que não é só surpreendente, é algo que demonstra uma omissão de décadas, né? Nós vamos ter que descobrir quais são as omissões e de que entes, eventualmente, isso pode ter ocorrido. Isso nós vamos descobrir mais à frente. A gente tem uns depoimentos de alguns deputados aqui da casa, do deputado Fernando Capês e também do deputado Luiz Fernando Teixeira, que é primeiro secretário aqui da Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o que eles falaram. Todas as pessoas que perderam no trágico incêndio ocorrido no último feriado, 1º de maio, perderam suas casas, perderam seus bens e, mais importante do que isso, perderam entes queridos. Que Deus possa dar-lhes o conforto espiritual, que o governo do Estado e a Prefeitura unidos possam lhes dar assistência material, porque, na verdade, são famílias que moram nessas condições porque não tiveram acesso à moradia digna. Não estão lá porque querem. Muitas vezes manipuladas por questões políticas, mas eles são vítimas. São pessoas que mereceriam um apoio do Estado para morar melhor e, infelizmente, se encontravam nestas circunstâncias. E, ao mesmo tempo, para que a Prefeitura e o Ministério Público fiscalizem as condições em que outras famílias estão morando nesses prédios, para que, se eles vão ficar por ali, que se adiantem as providências para a reforma do local, para que sejam dadas condições dignas, para que seja feita a desapropriação por interesse social dos imóveis e que possam ali cobrar aluguéis, porque essas pessoas, pelo que eu senti, não querem favor nem morar de graça, querem sim pagar um aluguel justo e terem acesso à moradia. Em relação a esse triste acontecimento, né, esse desabamento desse edifício no Largo do Paissandu, onde aquelas famílias pobres, aproximadamente 150 famílias, perderam tudo e muitas vidas foram ceifadas, eu quero chamar a atenção da responsabilidade do governador, do Estado de São Paulo, do prefeito da capital, né, a ausência de ações, são mais de 80 prédios, a imprensa nos diz, que são ocupados em São Paulo, né? Isso são moradores em área de risco. Por quê? Porque você tem problema com a iluminação, você tem problema com essas instalações elétricas, você tem problema com o gás, né? O pessoal cozinha ali dentro, né? E o Estado de São Paulo, governado pelo PSDB, o prefeito de São Paulo do PSDB, nenhuma ação fez. Eu trago como exemplo
né, São Bernardo do Campo, que em áreas de risco, todas as famílias, não foi uma ou outra, todas as famílias foram retiradas e foram levadas ou para o aluguel social ou foram levadas para um apartamento que a prefeitura providenciou, né? Em São Paulo a gente vê gente morrendo por omissão do governador Geraldo Alckmin, por omissão do prefeito João Dória e os seus sucessores, Márcio França e Bruno Covas. Quero chamar a atenção, talvez precisou de morrer gente para que a gente possa começar a olhar para essas famílias e trabalhar, e começar a construir imediatamente moradias dignas para essas pessoas, para que a gente possa demolir esses prédios ou dar outra utilização para esses prédios, porque não pode receber tantas famílias numa condição tão precária. A minha solidariedade a todos os familiares, né, dessas pessoas que morreram, que perderam tudo, os seus documentos, o seu dinheiro, a sua roupa de cama, a sua panela, o seu fogão, a sua geladeira, né? Tem culpa sim, né? E os culpados, verdadeiros culpados, é o governo do Estado de São Paulo, o PSDB, que através da CDHU nada fez, também a esse prefeito que ganhou a eleição em São Paulo e sequer tomou posse, esse tal de João, que nunca trabalhou na vida, Dória da Silva. Então, quero trazer a minha solidariedade e chamar a atenção. Se nós da Assembleia Legislativa não reagirmos a isso e fizermos esse governo trabalhar, né, outras vidas poderão ser ceifadas e, se não for ceifadas, vão continuar morando como animais, né, sem a menor dignidade nessas ocupações. Queria destacar uma coisa, desapropriação por interesse social. Você acha que isso é uma solução possível? E juridicamente, o que significa isso? Tá. A desapropriação é uma ação por parte do que o Estado promove com o fim de tomar a propriedade indenizando ao proprietário. Isso é uma desapropriação, e essa indenização tem que ser prévia, não pode ser uma pena, né? O problema, nesse caso especificamente, é que nós temos bens públicos que não são desapropriáveis. O bem público não pode ser desapropriado? Não. A prefeitura não pode abrir mão do prédio para fazer aquele prédio uma moradia? Isso não seria desapropriação, isso seria ela pode, por exemplo, ter uma autorização da Câmara Municipal, se for um bem municipal, para fazer a venda, né? A prefeitura não pode desapropriar um bem da União, por exemplo. Agora, a questão é saber se os outros 70 e poucos edifícios, esses sim, se são particulares ou públicos. Por quê? Porque há diversos instrumentos dados ao poder público para que ele sancione o proprietário, especialmente em áreas populosas como o centro de São Paulo, por deixar o imóvel vago. Ou seja, há o IPTU progressivo, há o dever de divisão, e ao final, inclusive, há uma espécie de desapropriação que leva mais tempo para ser paga, não precisa ser paga previamente, porque é uma sanção mesmo. Então é saber do restante desses edifícios. No caso do edifício da União, não cabe desapropriação. Por isso, inclusive, que me parece que havia uma negociação entre a União e o município para uma cessão, né? No caso, a União cederia o imóvel para o município transformar aquele prédio em moradia social. Me parece que era isso, eu não tenho certeza. Mas isso é possível, né? Sim. E basta ter também vontade pública para que isso seja feito, né? O que se argumenta muito é a questão do custo de reforma desses edifícios que estão na região central, que seria muito mais caro reformar e transformar esses imóveis para moradia social do que construir um projeto como Minha Casa Minha Vida ou projetos sociais nas periferias, né? Quer dizer, uma relação de custo que você estava falando em recursos, né? Claro. Que é o que o Estado usa como argumento. Queria levantar uma outra questão com o senhor com relação à ocupação irregular. Cabe indenização para essas pessoas que estavam, que a gente está falando de uma ajuda para essas pessoas com aluguel social para passar um ano que elas vão receber, mas cabe indenização? Que tipo de indenização seria essa, já que aquilo era uma ocupação irregular? Ser uma ocupação irregular não elide o dever de indenizar em caso de dano, porque há claramente uma relação de causalidade que se expressa a partir de uma omissão
por parte do Estado e de um dano que causou aos particulares, né? Isso sim implica em dever de indenizar, tanto materialmente pelos bens que foram perdidos, ou pelo que deixaram de ganhar essas pessoas, se estivessem empregadas, etc., e também uma indenização por danos materiais. A ilegalidade da desocupação não afasta a responsabilidade do Estado de modo algum. Inclusive, penso eu que instituições como a Defensoria Pública, por exemplo, devem estar atentas nesse momento ao que está acontecendo lá com os ex-moradores do edifício do Paissandu, justamente para a propositura de ações. A gente tem mais 2 depoimentos de 2 deputados. Vamos ouvir o que o deputado Carlos Gianazzi do PSOL fala e também o deputado Coronel Camilo. A principal causa desse incêndio foi a falta de política habitacional. Não há política habitacional em São Paulo, não há investimento dos 3 entes federativos da União, do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo em habitação popular. Nós acompanhamos aqui a execução orçamentária, o orçamento da Secretaria da Habitação, de CDHU, é um absurdo, não tem financiamento sério para atender minimamente a demanda. Então, com uma crise que nós vivemos, uma crise econômica, social, onde as pessoas são empurradas para a sarjeta, para a miséria, as pessoas não conseguem mais pagar o aluguel, estamos com quase 14 milhões de desempregados no Brasil, então você tem que ter política habitacional. Então as pessoas ocupam mesmo, e com razão, né? É legítimo que haja ocupação de espaço vazio. O Brasil tem 6 milhões de famílias sem moradia e 7 milhões de espaços vazios. Então, uma contradição, isso reflete a desigualdade social do Brasil. Então, tem que ter investimento em habitação popular, habitação social. Então, esse incêndio foi causado pela falta de política habitacional no Brasil. Bom, pessoal, na minha opinião, primeiro, muito lamentável esse incêndio aí no Paissandu. São pelo menos uma vida que a gente sabe aí que foi perdida, então lamento muito. Agora, fui bombeiro, trabalhei inclusive nessa região central, existe aí um pouquinho de culpa de todo mundo, né? Um pouquinho de culpa do poder, né? Da administração pública, de deixar esses prédios abandonados, de não retirar essas pessoas, não dar um destino para esses prédios. Existe também uma responsabilidade dos movimentos sociais que ficam fazendo com que as pessoas manipulam essas pessoas para invadir prédios no centro de São Paulo. E existe também um pouquinho de responsabilidade das próprias pessoas, né? Por favor, não estou querendo vitimizar as pessoas que estão lá por a culpa nas vítimas, mas todo mundo sabe do risco que corre. Aquele prédio não era um prédio comercial, um prédio residencial. O prédio comercial ele tem mais vãos livres, né? O ar se propaga por convecção que chama, né? Ou seja, começa a pegar fogo num, já aquece os demais, porque tem muitos lugares para o ar quente subir. Por isso que aquele prédio queimou rapidamente. Então isso é um alerta para todos nós. Temos aí acho que mais de 100 prédios nessa situação pelo centro de São Paulo. Nós deveríamos tomar uma providência, nós todos, nós sociedade, cobrar do poder público para que faça aí a sua parte, que tire essas pessoas daqueles locais em que estão em risco, ou que pelo menos tenha o mínimo de condições, né? Coloque lá extintor de incêndio, faça alguma coisa para que torne aquela moradia mais segura. Se não, retirar as pessoas. É um alerta, é lamentável, mas essa é a minha opinião. O Coronel Camilo falou bem da questão do envolvimento aí de todas as partes, né? Corpo de Bombeiros, fiscalização, a gente tem que ter responsabilidade aí por todos os lados, né? E uma questão interessante que eu acho que é importante a gente discutir, a Defensoria Pública, ela pode ajudar essas pessoas, né? E os movimentos sociais fazem um poder paralelo, né? O papel do movimento social hoje é em busca da invasão e ao invés de procurar o papel da Defensoria Pública que vai lutar aí juridicamente por essas pessoas. Como é que o senhor vê essa questão? Acho que fazer política no plano coletivo é algo que é natural do ser humano, né? Na verdade, os movimentos sociais, eles ganham projeção nos dias de hoje, especialmente porque os partidos políticos estão fragilizados, porque o modelo de política formal está fragilizada. Então, movimentos sociais, ONGs e etc., são formas pensadas para a política atual. Os movimentos sociais são essenciais para pressionar o poder público a promover os seus compromissos. Porque, veja,
Nós estamos falando de um tema que é o tema da moradia, né? Que é um tema que muitas vezes afeta ou não gera tanto interesse. Né? Há setores que o poder público atua muitas vezes com mais interesses, porque dão mais notoriedade, mais votos, visibilidade, etc. Eu acho que criminalizar o movimento social ou negar a importância dele é muito ruim, especialmente no ambiente político pouco coeso. Né? Nós todos reclamamos que o brasileiro, ele não se engaja na política. Ora, os movimentos sociais, as ONGs, os partidos políticos são as fórmulas que nós temos para fazer política. Né? Os movimentos sociais, ele tem muitas vertentes, muitas ideologias, né? Então há uma variedade de fórmulas, de variedade de modos de pensar. Né? Inclusive, nos movimentos sociais de moradia, eles também não são só de ideologia de esquerda, há movimentos sociais mais ao centro, né? A participação de uma variedade de atores aí. Penso eu que se não fossem os movimentos sociais, nós não veríamos movimentação nesses setores. Nós continuaríamos a ver prédios abandonados, a especulação imobiliária usando do vazio para projetar o valor desses prédios, né? E de uma forma continuar a viver no tempo antigo, onde a propriedade era mais importante que a moradia. Mas o que eu provoco é o seguinte, os movimentos sociais não deveriam estar mais conectados, por exemplo, à Defensoria Pública, à Secretaria, né, de Habitação, ou seja, com atuação mais específicas nos órgãos que são competentes para tentar resolver o problema? Olha, eu já trabalhei um tempo com o tema da habitação e da moradia, né, no escritório modelo da PUC de São Paulo. E nós fazíamos, às vezes, a defensoria, e nós tínhamos uma relação muito boa com os movimentos sociais, porque são eles que trazem as demandas, as demandas coletivas. Isso é muito importante, eles são catalisadores dessas demandas. Claro que eles têm as suas posições, as suas contrariedades, como todos nós temos. Agora, não fossem hoje em dia, eu repito, os movimentos sociais, as ONGs, né? O modelo de política que nós temos está muito desgastado. Né? Acreditar realmente que, como no século XIX, nós vamos viver numa política baseada essencialmente em partidos, nós sabemos que um dos problemas que a sociedade tem que se organizar. Claro, e o movimento social é uma forma importante de organização e muito horizontal. Mas a partir do momento que a gente escuta que existem moradores que estão pagando um aluguel de R$400 ou qualquer aluguel ali para líderes do movimento, eles estão exercendo um poder paralelo, né? É um poder que é ilegal, né, professor? Sim, claro. A cobrança do aluguel, eu penso, ser ilegal, claro. Agora, que haja cobrança de valores para manutenção, por exemplo, para limpeza, etc., isso eu penso que não tem muito a ver com o Estado, é um pouco de solidariedade mesmo. Né? Aliás, a gente vive um período em que a solidariedade pouco vale, né? E essa questão da Defensoria Pública, só para quem está assistindo a gente entender que o próprio morador pode se apresentar e fazer a sua queixa, deixar registrado e abrir um processo de solicitação. Inclusive podem comparecer pode coletivamente. Pode acionar, inclusive, a Prefeitura ou ao Estado, né? Ou a União. Inclusive, podem propor demandas coletivas, não de uma ação civil pública. Uma ação civil. A Defensoria pode propor também ação civil pública. Tá. Mas nesse caso seria muito mais uma ação de indenização coletiva mesmo, né? Que de alguma forma seria um modo importante de acessar o judiciário, não segundo uma lógica individual, mas uma lógica mesmo solidária, de grupo, né? Se a gente for pensar em que ofensas ou o que essas pessoas sofreram ou perderam, né? O que cabe aí juridicamente? Que tipo de processo? Cabe uma indenização, cabem indenizações por dano material, pelo que perderam de bens, né? Ou pelo que deixaram de ganhar durante o tempo em que estiveram, em que deixaram de trabalhar, por exemplo, porque nas ocupações há muitas pessoas que são trabalhadoras, né? E que, na verdade, em função da especulação imobiliária, dos valores do aluguel. O aluguel no centro é muito caro, né? Lá estão, e também o dano moral, porque você tem um sofrimento, você tem a perda de familiares, a perda de colegas, que gera danos. Tudo isso pode ser indenizável. E é melhor que seja coletivo ou individual?
muito melhor que seja coletivo, porque um dos problemas da nossa prestação judicial no Brasil é que ela é essencialmente individual, ao invés de, né, se arquitetar conjuntos, ao invés de se arquitetar conjuntos de ações, uma delas poderia resolver de forma eficaz essa situação. E a inscrição também em programas sociais da própria Secretaria também é uma solução para as pessoas que estão desempregadas e que estão sem habitação, claro. Que elas têm que apresentar também vários atestados e comprovantes de que estão desempregadas, de que não têm casa, para poder fazer esse cadastro na prefeitura, né? Sobre o cadastro eu não sei. Agora, é importante perceber que há uma organização para a cessão dos bens, né? Não pode haver privilégio, não pode haver pessoas se sobrepondo às outras. Eu acho que fica bem claro aqui que moradia e o dever de atribuir uma moradia não significa atribuir uma propriedade, né? O Estado não precisa dar um bem a alguém, necessariamente. Ele tem que promover um lugar para a pessoa viver. Isso é muito importante, porque me parece que há uma confusão muito grande entre o fornecimento da casa própria e o fornecimento da moradia. Então, por exemplo, quando o Estado fornece, mediante esses programas de aluguel legal, né, um valor para a pessoa viver, isso é conferir o direito à moradia à pessoa. Então, muitas vezes esses números são assustadores porque nós pensamos, em alguns momentos, em verificar a cessão dos bens, né? O Estado pode fazer uso dos bens mesmo enquanto as pessoas estão lá morando, né? E outra, muitas vezes essas reformas produzem ganhos arquitetônicos para a região que acabam valorizando bens particulares. O Estado também pode onerar os particulares que têm melhora dos valores dos seus bens. Ou seja, essas fórmulas não são simples, elas são super complexas. E envolve também parcerias públicos-privadas, né? As famosas PPPs, eu acho que tem alguns caminhos para seguir. Muitos caminhos que não são exclusivamente o fornecimento de uma propriedade. Pensar dessa forma é onerar demais o Estado e desviar o foco dessa questão que é fornecer direito à moradia como um direito fundamental para o cidadão. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente hoje para falar desse assunto. E o programa Em Discussão Especial Habitação termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.